Olá, eu sou a Wanda Chang, eu tô aqui para mais um vídeo nessa nossa jornada de isolamento em meio à pandemia, né, com todos os processos de autoconhecimento que a gente vem enfrentando e acolhendo, né, de uma certa forma. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas que aconteceram, né, e que estão me trazendo grandes reflexões. Eu escutei hoje uma frase que foi mais ou menos assim: se eu não fizer, né, eu tenho que me manter firme, porque se eu não fizer, nada acontece, as coisas não vão fluir. E o contexto era muito uma questão de preocupação, né, enfim, familiar, uma preocupação externa. E isso me fez refletir muito sobre todas as preocupações que nós temos, que são muito relacionadas ao fazer no outro, ao carregar, sabe, as grandes responsabilidades que a gente às vezes carrega, de acordo com aquilo que a gente se sente responsável, com aquilo que a gente sente obrigado por conta do outro. Tem algo muito nobre, né, dentro desse contexto, no sentido em que a gente quer ajudar, em que a gente quer fazer a nossa parte no meio, né, das nossas relações, mas também tem um outro lado que a gente também precisa perceber, que é um lado muito do ego, né, de onipotência, onipresença, no sentido em que se não for eu, ninguém mais faz. Isso tem um orgulho aí, sabe? Tem uma coisa muito de uma necessidade de ser importante para o outro, de ser útil, né? De ter uma parte na vida, sabe? Daquilo que é fora de mim. E nisso vem uma necessidade de permanência e de reconhecimento, né? Então tudo isso está muito relacionado e tudo isso é uma necessidade do ego e não uma necessidade do self, né? Da alma. Então o quanto que a gente precisa prestar atenção, né? Tomar cuidado. Não significa que você não possa fazer, que você não vai assumir responsabilidades com as pessoas que você ama e que realmente precisam, ou então com o mundo, uma responsabilidade social, enfim, não é isso. Mas qual que é o limite, sabe? Porque é muito fácil a gente se perder, né, nesse propósito, nesse objetivo, e aí a gente ir para um lado de afastamento de nós e de fuga, e não de encontro para o outro, sabe? Porque é diferente. E aí, nesse mesmo contexto, no final de semana eu tava conversando com uma amiga, ela tava falando sobre a dificuldade que ela tem muitas vezes de parar e ficar com ela, porque ela faz um monte de coisa e tal. Eu tava falando o quanto que eu, na verdade, tenho, enfim, tido um comportamento oposto disso, né? Geralmente eu tenho ficado muito no silêncio em casa, com TV desligada, sem música, sem nada, simplesmente olhando às vezes pro nada e pensando, refletindo. Tenho meus caderninhos que já acabaram vários, eu preciso sempre comprar um caderno novo, porque eu fico anotando, eu fico escrevendo, então imersa dentro desse processo. São dois opostos, são dois polos que a gente também precisa tomar cuidado com isso, que às vezes a gente fica muito imerso em nós e a gente acaba, né, se esquecendo um pouco do fora. Então, nenhum dos dois opostos é positivo nunca, a gente precisa sempre tentar ter um equilíbrio. Claro que entendendo os momentos e as necessidades que nós temos, mas sempre ir transitando sobre isso. E aí, enfim, juntando, né, tudo isso, a minha conversa no final de semana com a minha amiga, com essa frase que eu escutei hoje, né, no sentido assim, do quanto que é importante a gente compreender que a permanência dentro do nosso próprio processo de acolhimento é importante, e para isso a gente às vezes vai ter que abrir mão de uma certa preocupação com aquilo que a gente não tem controle, com aquilo que é fora de nós. Uma vida sem preocupação é um caminho para uma vida com paz, né? E o que isso significa? Significa que se você não estiver tão preocupado com tudo, sabe, com uma necessidade até do controle, porque essa preocupação ela tem uma linha muito tênue entre o cuidado e o controle, de entender que assim, tá tudo bem, você não precisa ficar, sabe, se preocupando com tudo o tempo inteiro, nem com as coisas de fora e nem com as coisas de dentro, de como que as coisas vão funcionar ou vão ser, e simplesmente relaxar, respirar, se acolher e permanecer dentro desse processo de acolhimento com os seus sentimentos, com as suas emoções, com o seu estado interno, com as suas sombras, né, que a gente vai trazendo elas num processo de iluminação. E sombra aqui não é aquilo que é negativo, e sim aquilo que precisa ser iluminado dentro de nós, que precisa deixar, né, de ser dentro de um processo de ignorância. E aí nisso, a gente, quando abre mão, né, dessa preocupação em excesso, preocupação com o outro, de que as coisas não vão funcionar se eu não estiver ali, se eu não me manter firme, isso faz com que você consiga perceber o poder, né, e o tempo que você pode ter na tua própria vida. Você não é obrigado a nada, as coisas não vão depender de você, as coisas simplesmente elas vão ser, você querendo ou não, você fazendo acontecer ou não, você querendo manter as coisas, né, no seu controle ou não, as coisas são o que elas são. Soltar isso
é um alívio, né? No sentido em que você pode então viver realmente, porque isso que é viver. É viver aquilo que é fora e aquilo que é dentro, sem se preocupar o tempo inteiro com os resultados daquilo, sobre onde esses lugares vão te levar. Então, no final das contas, o que a gente está falando aqui é num processo de autocuidado e não num autocuidado clichê, sabe? De ir lá fazer tua meditação, fazer sua atividade física, né? Passar teu hidratante, fazer... Não, é um autocuidado profundo, né? No sentido de você acolher e permanecer dentro de você, ou então mesmo fora, sem carregar nenhuma responsabilização, sabe, sobre os resultados das coisas que a gente não tem controle. Então é isso, né? Sem cobrança, sem achar que você precisa dar conta de tudo, tá tudo bem. E dentro de um processo de fluidez. E se você não tiver um tempo para você na tua própria vida, se você não se der o direito, sabe, de abrir mão de certas obrigações, você mesmo se coloca dentro desses papéis que a gente cria de identidade dentro desse mundo, você não vai conseguir ter esse tempo. Então, você vai ter que ser a primeira pessoa a se dar o direito de, a se permitir. Então faça isso por você, sem precisar o tempo inteiro, sabe, equilibrar 10 pratos nas suas mãos, pratos seus, pratos dos outros, família, do mundo, da sociedade, não, uma coisa por vez. Então é isso, tá tudo certo, você é um só, você é um ser humano, você não é um super-herói, você não tem que dar conta de nada, você não tem que se manter firme para as coisas acontecerem. Toma cuidado com esse ego, olha para ele e fala, não, peraí, eu sou só um piolho dentro do planeta Terra, que é um outro piolho dentro do universo. Então assim, qual que é esse poder todo que eu tô puxando pra mim? Porque eu não quero olhar a minha pequenez como ser humano, as minhas imperfeições como ser humano, e a gente precisa aceitar essa nossa condição. Isso é liberdade, isso é um alívio dentro de todo esse processo. Você não precisa tomar conta de tudo. Você não precisa se manter firme o tempo inteiro por conta de nada e por conta de ninguém. Você pode ser humano, né? Você pode ter falhas. Nós não somos perfeitos e nem precisamos ser, por mais que a gente busque sempre a perfeição, mas a gente precisa aceitar muitas vezes a nossa imperfeição, os nossos limites no meio desse contexto que já é completamente limitado. Então é isso, um beijo, não vou ficar falando muito mais, não, já vou entrar num outro assunto em termos de escolha, que pode ser um próximo assunto no próximo vídeo, mas é isso, um beijo e até a próxima semana.